acabaram os stops indesejados no mini índice? Através desse vídeo eu vou mostrar para vocês conhecimentos aprofundados de como evitar aqueles stops indesejáveis, aqueles stops que mesmo você operando corretamente, da maneira correta, localização correta, o setup correto, você acaba levando stop, você acaba se perguntando, poxa, eu estou fazendo tudo certo, por que que eu ainda fui estopado no mini índice? Eu vou mostrar para vocês por que vocês ainda mesmo operando corretamente, supostamente, né, corretamente, vocês ainda estão levando loss. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Eu há 19 anos ensinando cada vez mais traders a serem consistentes. Consistência essa que você pode melhorar muito estando na Masterclass, uma sala sensacional, a maior sala de day trade aí do país, ensinando para vocês aí mesmo, ao vivo, aonde entrar, onde colocar o stop, aonde fazer, como fazer, né, o controle de risco, como fazer também o acompanhamento do trade, né, como você conduz o operacional. Plano semestral, plano anual, estão incluídas as apostilas essas que também você pode comprar separadamente. É importante a última turma do ano, que eu estou gravando aí agora em outubro de 2024, né? Muito bem, então vamos lá. Como evitar aquele stop indesejado do mini índice? Alguns exemplos aqui que vão literalmente aumentar a sua mente, abrir a sua mente, expandir a sua mente para diferentes situações. Muito bem, nós temos um dia aqui, vocês quem opera o mini índice sabe que são dias aí meio tortos, né? Veja bem, olha esse início aqui do dia, então um time frame de 5 minutos. Que coisa, né? Esses dois candles aqui, ó, não precisavam ser dois, um já era o suficiente. Esses dois candles chamam bastante atenção. Em que sentido? Observe, primeiro o range desses candles, o tamanho desses candles, né? Esse candle aqui teve 800 pontos, esse candle aqui foi maior ainda, quase de 1000 pontos. Ou seja, alguma coisa está errada no mercado. Certo? Tudo bem que hoje eu estou falando aqui de um dia do payroll, mas eu já vi outros dias sem ser o payroll que nós tínhamos esse candle aqui, aconteceu esse candle aqui no início do dia, pode ser o primeiro candle do dia, pode ser o segundo, ou então o quinto, o décimo, mas em algum momento do pregão você tem um candle como esse. Esse candle é um candle fora do padrão, certo? 800 pontos, esse aqui também. Nesse dia foi mais claro, né? Nós tivemos dois candles fora do padrão. Quando você tem dois candles fora do padrão, ó, dois candles fora do padrão, vamos lá. Um ou dois candles, né? Um ou dois candles fora do padrão. O que é fora do padrão? Tamanho, né? Totalmente fora, né? Um ou dois candles fora do padrão que não sejam barras elefantes. Por quê? Você pode ter uma barra elefante grande, ok? Você pode ter uma barra elefante, claro que assim, a barra elefante é grande, sim, a barra elefante é grande, mas eu falo de uma barra elefante maior ainda, tá? De uma barra elefante plus, que o Oliver chama plus, né? Você poderia ter uma barra elefante assim, uma barra elefante plus, grande pra caramba. Essa barra elefante não é a mesma coisa de você ter um candle desses. Por quê? A barra elefante mostra pelo menos um movimento numa direção, mostra que tem bastante força vendedora. Você consegue me dizer se isso aqui é definitivamente uma força vendedora? Se fosse definitivamente uma força vendedora, tá? Provavelmente nós não teríamos uma volta como essa, né? Só se fosse uma barra elefante de exaustão. Mas também se fosse uma barra elefante de exaustão, nós não teríamos esse movimento. Se fosse uma barra elefante de exaustão, ok? Se fosse uma barra elefante de exaustão, nós teríamos uma barra
aqui de BT, nós deveríamos ter uma barra de BT aqui, e depois essa barra ia ser lentamente engolfada, tá? E até passaria dela, seria até um movimento bonito. Mas ao invés disso tudo que eu estou desenhando, você tem literalmente somente isso, tá? Uma barra aqui extremamente ruidosa, ok? Por quê? Você tem um corpo, mas tem tail. Aqui também você tem um corpo e tem uma tail, ou seja, isso é ruído. Um ou dois candles fora do padrão, que não sejam barras elefantes. Isso são dois candles fora do padrão e não são barras elefantes, né? Então toda vez que você tiver, ou no início do dia, ou no meio do dia, a hora que for um candle desses, pode ter certeza que... Certeza é difícil falar a certeza no mercado, 100% de certeza, mas existe uma grande possibilidade, por assim dizer, uma grande possibilidade de os próximos movimentos do mercado, mesmo se der setup, são movimentos tortuosos, movimentos difíceis. É difícil você ter um setup depois disso aqui, de uma barra dessas, que vá bem a seu favor. Quanto tempo, Senna? Vou ser sincero, normalmente é na parte, numa parte inteira do dia, ou seja, deu uma barra dessas, a parte da manhã vai ficar prejudicada. Deu uma barra dessas um pouco depois do almoço, a parte da tarde vai ficar prejudicada. Ou seja, demoram várias horas para o mercado se estabilizar depois de barras fora do padrão. Ok? Olha que situação interessante. Sabendo disso, você pode evitar stops necessários. Ok? Então o que acontece? Ó, veja bem, eu vou isolar aqui para você ver melhor. Eu vou isolar para você ver melhor. Ok? Vamos lá. Dá uma isolada aqui para você ver melhor. Isso aqui é uma entrada? É uma entrada. Qual setup está acontecendo aqui? Bom, eu tenho uma barra elefante, bem interessante. Eu tenho rompimento até da barra, ele volta mais ou menos na região de 50%, ele bate aqui e segura no 33%. Isso aqui é uma entrada. Isso é uma entrada de gift. Uma entrada de gift, isso aí é um setup acontecendo. É uma entrada de gift. Tá? Essa entrada com stop aqui, onde que está o stop, Senna? Aqui, stop da barra. Qual que é o alvo? 1 para 1, mínimo, mais ou menos aqui. Ok? Você observa que há uma certa continuidade, sim, né? Mas ele não chega no 1 para 1. O mais interessante disso tudo é que ele ainda faz um outro candle aqui no meio. Um outro candle, um outro setup aqui no meio. Qual é esse setup aqui? Esse setup é uma... Muito bem, para quem falou. TT, colocar em letra maiúscula. Esse setup é uma TTTO. Ok? Ou seja, é uma entrada de gift aqui, e há uma adição ainda pelo método nessa TTO. Isso aqui é uma pirâmide operacional, ok? O alvo está aqui, o outro alvo está um pouco mais em cima. Você percebe que ele vai um pouco, mas é pouco realmente, tá? E no final das contas ele acaba dando stop. Você fez a trava antes de dar o stop, que eu ensino para você fazer a trava depois, demora um tempo. Você fez essa trava, tá? Você fez essa trava antes de dar stop, mas de qualquer jeito a operação acabou se tornando uma operação negativa, uma operação que deu um stop menor do que o stop original, mas deu uma trava suficiente para você perder dinheiro aqui, né? Mas como que você evitaria essa operação? Tendo conhecimento do que eu acabei de explicar. Quando você tem candles fora do padrão, tá? Sem ser barras elefantes, candles fora do padrão, você tem um tempo a ser considerado, horas, que não são boas de operar aí pelo método. Já vai uma condição aí bem interessante.
né, para acabar desses stops. Então percebe que nesse dia aqui, ó, a parte da manhã não aconteceu praticamente nada. Aconteceu e deu stop, na verdade. O que deu mais certo aqui é essa RBI. Essa RBI, ó, ela acabou pagando, coloca o stop aqui, ela acabou pagando 1 para 1. Agora olha que situação interessante. Que horas que houve essa RBI aqui no mini índice? Vamos lá, ó. Olha lá, 1h05 da tarde. Ou seja, já passou a parte da manhã. O mercado aí não foi uma grande oportunidade, por assim dizer, mas o mercado andou o suficiente para pagar 1 para 1 para você, porque o seu stop estava aqui, ó, o suficiente para pagar 1 para 1. E ainda deu uma pirâmide, se você quiser aqui, ó. Isso aqui é uma RBI, isso aqui é uma RBTO. Tá aqui na sua frente, ó. É uma entrada aqui com uma adição aqui, e ele pagou. Aconteceu o que? Na parte da tarde, porque na parte da manhã você tinha essas barras fora do padrão. Perfeito? Então, primeiro aspecto aí, barras fora do padrão. Horas naquele ativo vão ser horas de trade desperdiçado, vão ser stops aí desnecessários. Eu quero que você pare com esses stops. Então, enquanto está acontecendo isso, você pode estar focando em outros ativos que podem estar bem mais interessantes do que o ativo que você está operando. Perfeito? Outra atenção aqui no mini índice, né? Eu estou falando do mini índice, nesse caso principalmente. Ok? Muito bem. Olha só. Ultimamente eu tenho deixado o Prior, eu utilizo o Prior nas ações, mas eu tenho achado ele interessante, eu deixo ele no mini índice, eu utilizo nas ações de uma forma um pouco diferente. Tá? No mini índice ele não importa para mim muito assim, mas ele tem um aspecto, mesmo no futuro, ele tem um aspecto interessante. Em que sentido? Qual é? Eu vou colocar aqui também, eu vou dar tirar um pouco aqui, né? O que esse dia está fazendo, né? Ele começa altista aqui e começa a cair, né? E aí tem o Prior aqui, tá? Qual que é a distância visual aqui que os preços estavam, que eles vão para o Prior? Os preços estavam bem afastados aqui das médias, certo? E eles vêm e descem muito forte aqui, ó. A 200 eles já rompem direto e já vem até o Prior direto. O que acontece? Quando você tem essa situação que o dia começa distante do Prior e no momento mais abrupto, em um movimento mais abrupto, ele vai para o Prior, tá? Você sabe que, como aconteceu esse movimento agudo, que ele estava longe do Prior e veio para o Prior, essa parte aqui, certo, do Prior, ela não é interessante para fazer operações. Muitos stops aí vão acontecer nessa região. Ok? Olha a segunda dica aí para vocês. Muitos stops vão acontecer aí nessa região porque ele estava longe do Prior. Ele estava longe do Prior. Olha só, e tem uma questão de lógica para vocês. Tem uma questão de lógica. Quando ele sai, quando ele fica altista aqui, por exemplo, ele está bem positivo. Quando ele volta para o Prior, ele volta para o 0 a 0, porque o Prior é o fechamento do dia anterior. Tá? Então ele acaba ficando ali no 0 a 0. Tá? E esse 0 a 0, os players vão pensar assim, pô, o mercado agora está 0 a 0, ele estava bem altista, ele vai cair mais? Então fica uma região meio estranha aqui. Fica uma região meio estranha aqui. E vocês podem observar que, se você pensar nessa GBTO aqui, ó, ela não foi, ela voltou depois que ela foi um pouco, mas é insuficiente para pagar 1 para 1 dela, né?
Outra GBTO aqui, por exemplo, também, ó, e nem vai, ela vai um pouco, mas ela é insuficiente, ela não paga 1 para 1 dela aqui. Pode constatar aqui, ó. Ela não consegue pagar, quase que ela pagou, essa aqui quase que ela pagou, mas ela não consegue pagar aí, não flui, certo? Mas em qual condição? Então, deixa eu colocar aqui a segunda condição, tá? Vou colocar mais fácil aqui para vocês entenderem, para não ficar escrevendo muita coisa. Distância anterior dos preços para o prior. Então, se você tiver uma distância alta anteriormente para o prior e vai até o prior, nessa região tende a acontecer uma bagunça aqui. Se você tentar setups aí, vai dar problema. Isso é diferente, observe, isso é diferente, ok? Diferente de, olha aqui, ó, outra situação. Ele estava muito altista, de repente ele cai mais ainda e chega no prior. Essa região aqui, esquece a 200, porque 200 aqui não teria nada mesmo, mas esquece a 200, essa região aqui não tem nada. Não tem nada. Tá? Ele estava muito altista, voltou aqui para o prior. O que vai acontecer aqui? Nada. Se você forçar setups aqui, você vai perder dinheiro. Você vai ser estopado. Alto índice de stoppers nas regiões. Nesses dois exemplos, tanto que eu mostrei quanto esse aqui, é diferente desse aqui, por exemplo. Ó. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Vou achar uma situação aqui diferente para vocês, quer ver? Aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Por acaso, eu estou vindo de algum lugar para o prior? Não, eu não estou vindo de algum lugar pelo prior. O que acontece é até mesmo uma entrada aqui, ó. O prior está servindo de suporte para essa entrada. É totalmente diferente, eu não estou vindo de nenhum lugar. Eu estou mexendo na região do prior. Quando eu começo trabalhando na região do prior, essa região pode até catapultar os preços. Você pega um setup na direção do movimento. Porque ele pode catapultar os preços, ele pode servir de suporte e catapultar os preços. Eu não vim de nenhum lugar de cima e cheguei nele, trabalhei. Eu estou trabalhando já nele no início. É diferente. São duas situações diferentes aí para você utilizar o prior, né? E com isso, só por esses dois detalhes aí, você vai diminuir consideravelmente o seu nível de stops aí no mini índice, pessoal. Só com esses dois detalhezinhos super importantes aí para vocês. Então deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, é sempre muito importante aí o seu compartilhamento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E convido a todos novamente a participar de tudo isso que eu estou falando. Eu falo isso ao vivo na Masterclass. É isso aí na mentoria também, explicando com detalhes para vocês. É isso aí, show, sempre show, mais vídeos virão.